Pessoas em depressão costumam ter esses hábitos que eu vou falar agora. O primeiro hábito é: como é que estão as suas mensagens? Isso mesmo, as mensagens de texto. Você tem respondido todas elas? Por quê? Uma pessoa que está deprimida, ela começa a se desorganizar inteira. E dentro desse processo de desorganização, uma das primeiras coisas que pega geralmente é justamente as mensagens. Então, assim, a pessoa tá lá, um monte de gente para responder, um monte de coisa importante para fazer, para organizar, para resolver no WhatsApp e tá tudo lá para responder. Essa desorganização, obviamente, não para aí. Ela vai também para a mesa de trabalho da pessoa, para o quarto, para a cozinha. A vida dela inteira está desorganizada e as mensagens acabam aparecendo muitas vezes primeiro do restante, antes, né, do restante da casa. Então, como é que estão as suas mensagens? Esse é um marcador importante. Segundo ponto, como é que está o sono? É muito comum que uma pessoa passando por um momento depressivo não tenha qualidade no seu sono. Então essa pessoa vai dormir mais tarde porque muitas vezes ela não consegue relaxar o corpo para poder dormir. Então o corpo dela está no modo de sobrevivência por tanto tempo que o simples fato de parar tudo e dormir já parece demais. Então o sono é normal estar desregulado. E por isso tem um segundo ponto, que é o quê? A pessoa dorme tarde porque não consegue relaxar, no outro dia ela não vai acordar disposta, pra cima, radiante. Por quê? Uma, porque eventualmente ela tá em depressão, isso por si só já impacta, mas a qualidade dela de sono em relação à noite anterior já não foi boa, não permitiu que ela acordasse muito bem no outro dia. Então fica meio que num ciclo vicioso ali essa questão do sono. Terceiro ponto, comida. Tudo que gera muito excesso ou falta é algo que a gente precisa ficar muito atento. Uma das coisas que mais pegam pessoas que estão deprimidas é se alimentar uma vez por dia. De novo, a vida está toda desorganizada, então a alimentação também vai desorganizar junto, e hoje a gente sabe que a alimentação ela tem um impacto direto em como a pessoa está se sentindo, por exemplo, na questão mesmo de depressão. Porque se você come muito a trash food, né, come muita comida ruim, é, eventualmente você vai se sentir ruim, vai se sentir mal, porque tem toda a questão de serotonina. A serotonina é o principal hormônio responsável pela sensação de bem-estar, né, entre outros, mas é um dos principais ali. E basicamente tua produção de serotonina vai estar desregulada. Então a serotonina lá da pessoa vai estar desregulada e isso eventualmente vai fazer com que ela também possa aumentar a sensação de mal-estar junto com o hábito que vai estar completamente horrível. Então ela vai estar dormindo mal, comendo uma vez por dia. Próximo passo que também pode estar relacionado com o sentimento deprimido é a questão do scrolling. O que é o scrolling, Axélio? O scrolling, basicamente, né, é o ficar no Instagram, nos shorts do YouTube, no TikTok, lá só rodando o dedo para cima. Isso pega muita gente no fim das contas, por quê? Porque é uma forma do corpo tentar escapar da realidade. Então, eu gosto sempre da frase que todo excesso geralmente está tentando cobrir uma falta. E às vezes é isso nas redes sociais. Então a pessoa está se enchendo de dopamina barata, que essas redes sociais geralmente promovem, para tentar escapar do sentimento ruim que a depressão está trazendo. Então, um hábito disfuncional que realmente pega numa pessoa deprimida é justamente esse, que é o scrolling descontrolado, né? Você está fazendo demais uso de telas. Outro ponto, cancelar reuniões, cancelar encontro com os amigos, com pessoas que você gosta de última hora, não porque você não gosta das pessoas, mas porque você se sente sem energia, sem ânimo de fazer esse encontro. É um outro ponto, é um outro sinal de alerta muito grande. Pessoas que estão em estágio deprimido, elas tendem a ter dificuldade demais em conseguir se conectar com outras pessoas. E isso vai envolver também essa questão de encontrar amigos e tudo mais. Então, essa pessoa tende a cancelar muito tudo em cima da hora. Esse é um outro ponto para você ficar atento, então fique atento a tudo isso. Outro ponto importante é música. Sabia que é interessante que eu vejo muito isso no consultório, que várias pessoas que estão deprimidas, elas tendem a repetir sempre a mesma playlist, então ela tende a ouvir muitas músicas repetidas, ela tende a se fechar pro novo e ficar sempre jogando na zona de conforto dela.
Isso não é necessariamente errado, é o corpo tentando buscar mais segurança, mais previsibilidade, mas repetir sempre a mesma música é um sinal. Claro que isso sozinho não quer dizer nada, mas quando associado com mais sinais, com todos esses sinais que eu tô trazendo aqui hoje, acaba podendo se tornar um ponto de muita atenção. Então, isso pega, isso pega. Outro ponto que também está conectado um pouquinho com isso, né, conectado com todos os outros, né, as interações. Como é que estão as interações? Lembra lá, né, que a pessoa tende a cancelar tudo em cima da hora, mas as interações dela também tendem a ser menores. Então, assim, essa pessoa é natural que essa pessoa comece a interagir menos com todo mundo que está à sua volta. Então, conviver com outras pessoas, suportar outras pessoas, começa a se transformar num peso muito grande para ela. Então, no fim das contas, essa pessoa vai ficar mal com isso e ela vai ter dificuldade de se manter inteirada de tudo que está acontecendo à sua volta e com as pessoas, beleza? Próximo ponto, banho. Isso mesmo, uma pessoa que está deprimida, ela tende a ficar dias sem tomar banho. E isso não tem a ver com higiene, falta de higiene, aquela questão, então essa pessoa é uma pessoa porca ou algo do tipo. Não é sobre isso. É sobre você realmente não conseguir sustentar nenhum tipo de autocuidado. Essa pessoa vai ter dificuldade mesmo de sustentar esses tipos de autocuidado, porque isso vai pesar demais, vai ser um peso que parece que não vale a pena sustentar. Então o banho, ele é muito importante porque ele vai ter um impacto significativo em tudo que você tá fazendo e tudo mais. Eu deixei toda essa lista aqui também aqui na descrição, depois dá uma olhada na descrição se você quiser, né, porque vai estar tudo listadinho, tudo isso que eu tô falando vai estar listadinho ali. Mas continuando aqui, outra coisa que pega muito é a pessoa responder sempre que tá bem. É um outro sinal de alerta pra gente ficar bem atento, que é o quê? Então a pessoa, você pergunta como é que tá a pessoa vai sempre responder que tá bem, mas sempre no automático. Ela não vai parar pra pensar como realmente está se sentindo. Ela só vai respondendo de imediato, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, mas na prática não é isso que tá acontecendo. E isso se conecta com outro ponto, que é a pessoa muitas vezes, ah, não se permitir ficar mal. Ela tá mal, mas ela não se permite ficar mal, porque ela entende que ela não tem motivos pra ficar mal. Então, por exemplo, assim, ela começa a olhar, vê que ela tá se sentindo mal, vê que as coisas não estão bem, mas ela pensa que ela não tem o direito de ficar mal. Por que que ela não tem o direito de ficar mal? Porque ela olha pra vida dela, ela tem um emprego às vezes muito legal, ela tem uma família legal, ela tá num momento da vida que ela em algum momento pediu pra estar naquilo. Então, assim, eventualmente ela tá vivendo parte do sonho dela, mas mesmo assim isso não é suficiente para manter ela bem. E isso é comum, é normal, não quer dizer que ela é uma pessoa ingrata, pelo contrário, eventualmente ela é até grata a tudo isso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A depressão nos pega mesmo que nós estejamos no momento legal da vida, no quesito conquistas. Então, isso é muito interessante, porque no fim das contas, se você não estiver focado no que você está fazendo e focado no que você está sentindo, eventualmente você vai começar a negligenciar tudo isso que eu tô falando até agora, todos esses sentimentos, e aí você só vai começar a se sentir uma pessoa ingrata que deveria estar melhor do que tá, mas quando na verdade você não tá conseguindo dar conta das coisas. Esse tá sendo o problema. Então pense nisso, que no fim das contas não é só sobre você estar ou não bem. É sobre, no fim das contas, você conseguir se olhar e aceitar como você tá. Então isso vai ser sempre um ponto. Porque assim, pessoal, no fim das contas, a depressão é uma doença muito séria, como a gente sabe. E assim, não é incomum para mim aparecer pessoas no consultório que estão tentando tratar a depressão há 5, 10, 15, 20 anos. E aqui, durante todo esse vídeo, eu tô falando de depressão como se fosse uma coisa só, mas a gente sabe que a depressão tem os seus tipos, né? Então, era muito comum antigamente a gente falar sobre distimia, que hoje a gente chama de depressão persistente. Essa depressão ela é muito comum e acaba pegando muita gente. Ela não se caracteriza necessariamente por um quadro muito profundo de depressão, ela é sim dolorida, mas ela é persistente, ela tá ali, ela tá sempre no pé da pessoa, sem impedir que essa pessoa realmente caminhe como deveria. Por outro lado, tem também a depressão maior, né, que se caracteriza por quadros dificílimos, assim, quadros difíceis de levantar da cama. E tem outros tipos. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas, no fim das contas,
Não ignorar esses sintomas que eu tô falando aqui pra vocês é um jeito da gente conseguir se olhar e entender o que tem alguma coisa de errado comigo? E lembre que esse vídeo aqui não é para fazer diagnóstico, pelo contrário, ele é muito mais um vídeo sobre a psicoeducação, pra gente se problematizar um pouco mais, entender o que a gente está sentindo e a partir disso procurar um profissional de saúde mental. E tentar junto com esse profissional, tentar entender se tem realmente alguma coisa de errado, se tem alguma coisa que precisa de um tratamento. Me segue aqui para continuar. Se inscreve aqui embaixo para continuar acompanhando meus vídeos. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e seguimos juntos.